Hoje a gente vai ver o livro do profeta Zacarias e o tema dele é restauração. Na semana passada a gente viu o livro de Ageu e os dois profetizaram mais ou menos na mesma época. Só que Ageu profetizou por alguns meses e Zacarias já profetizou por 3 anos. E enquanto Ageu já era idoso, Zacarias era jovem ainda. Ele, da mesma forma que outros profetas, como Jeremias e Ezequiel, também era sacerdote. Além de animar o povo na reconstrução do templo, ele teve visões a respeito do que seria ainda o futuro para eles, como o reinado de Alexandre o Grande, que está no capítulo 9, e o domínio romano, que aparece no capítulo 11. Da mesma forma que os livros de Ezequiel e Daniel, o livro de Zacarias é cheio de visões que parecem com as de Apocalipse. Uma das revelações contidas nele é que a volta de Cristo vai ser sobre o Monte das Oliveiras. Isso está no capítulo 14, versos 3 e 4. Depois o Senhor sairá para a guerra contra aquelas nações, como ele faz em dia de batalha. Naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte e a outra metade para o sul. No livro de Atos, logo no primeiro capítulo, a gente vê Jesus, depois de ressuscitar, falando com os seus discípulos, dando as últimas instruções, falando para eles não saírem de Jerusalém enquanto não recebessem o Espírito Santo. E enquanto ele ia falando, começou a ser elevado para o céu. Jesus e seus discípulos estavam no Monte das Oliveiras. E a partir do verso 10 vem contando assim: eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Daí que as pessoas interpretam que Jesus vai voltar no Monte das Oliveiras. Como fala em Zacarias, que os pés do Senhor vão estar sobre o Monte das Oliveiras. E lá em Apocalipse, no capítulo 16, versos 18 a 20, fala assim: houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade, que é Jerusalém, foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Esse terremoto parece que é o que originou essa divisão do Monte das Oliveiras em 2, como mostra lá em Zacarias. Zacarias então escreveu o seu livro entre 520 e 480 a.C. em Jerusalém, depois da volta da primeira leva de judeus do cativeiro babilônico. O nome dele no hebraico é Zecaria, o Senhor se lembra, e no grego é Zacarias. O tempo de ação vai de 520 a 516 a.C., ao mesmo tempo que Ageu. E o verso-chave, que é aquele que sintetiza a ideia central do livro, está no capítulo 9, verso 9. Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Esse versículo se cumpriu na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, pouco antes da crucificação. Como a gente pode dividir o livro? Eu coloquei 2 partes. A primeira fala sobre o presente, vai do capítulo 1 até o capítulo 8, e mostra o povo e o templo, que deveria ser reconstruído. A segunda parte fala sobre o futuro, vai do capítulo 9 até o final, no capítulo 14, e fala sobre o Messias e a Israel eterna. E como Jesus pode ser visto aí? De muitas maneiras. A primeira é como o anjo que tira pecados. Está no capítulo 3, versos 3 e 4. É uma visão que Zacarias teve do sumo sacerdote Josué. Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. No Evangelho de Mateus, quando o arcanjo Gabriel anunciou a José que Jesus iria nascer, ele deu a ordem de que Jesus recebesse esse nome, e as instruções foram as seguintes, que estão no verso 21. Ela dará à luz um filho
e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus é esse que pode salvar a gente do pecado, tirar o nosso pecado. Jesus pode ser visto também como o renovo, ou o broto tenro. Está no capítulo 3, verso 8. Ouçam bem, sumo sacerdote Josué e seus companheiros sentados diante de você, homens que simbolizam coisas que virão. Trarei o meu servo, o renovo. A gente já viu no vídeo sobre Isaías que Jesus foi profetizado lá como o renovo. No capítulo 53, verso 2, fala assim: ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Jesus também pode ser visto como o rei que ao mesmo tempo é sacerdote. Está no capítulo 6, versos 11 a 13. Pegue a prata e o ouro, faça uma coroa e coloque-a na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josadac. Diga-lhe que assim diz o Senhor dos Exércitos: aqui está o homem cujo nome é Renovo, e ele sairá do seu lugar e construirá o templo do Senhor. Ele construirá o templo do Senhor, será revestido de majestade e se assentará em seu trono para governar. Ele será sacerdote no trono e haverá harmonia entre os dois. No Evangelho de João, quando 2 dos discípulos de João Batista deixaram de segui-lo para começar a seguir a Jesus, um deles, chamado Filipe, encontrou seu amigo chamado Natanael e falou: olha, nós encontramos o Messias, é Jesus de Nazaré. E no capítulo 1, a partir do verso 46, Natanael fala assim: Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? E Filipe disse: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, Jesus disse: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E é mesmo. Agora, ele também aparece como sacerdote lá em Hebreus, no capítulo 8, verso 1. O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Ele é sacerdote e é rei ao mesmo tempo. Jesus aparece também como o rei humilde. Está no capítulo 9, verso 9. Alegre-se muito, cidade de Sião. Exulte, Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso. Humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. A gente já leu esse versículo porque ele é o verso-chave do livro. Mas olha o que está escrito lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, a partir do verso 7. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos, e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Essa é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, em humildade, montado sobre um filhotinho de jumento. Ele também aparece como um pastor que foi avaliado em 30 moedas de prata. Está no capítulo 11, versos 7 e 12. Eu me tornei pastor do rebanho destinado à matança, os oprimidos do rebanho. Então peguei 2 varas e chamei a uma favor e a outra união, e com elas pastoreei o rebanho. Eu lhes disse: se acharem melhor assim, paguem-me, senão não me paguem. Então eles me pagaram 30 moedas de prata. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 15, está escrito assim: o que me darão se eu o entregar a vocês? Isso foi Judas Iscariotes perguntando para os sacerdotes. E lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. E em João capítulo 10, verso 11, Jesus falou assim: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor foi avaliado em 30 moedas de prata. Ele aparece também como aquele que foi transpassado, atravessado. No capítulo 12, verso 10. Derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharam para mim, aquele a quem transpassaram, e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único, e se lamentarão amargamente por ele como quem lamenta a perda do filho mais velho. No Evangelho de João, no capítulo 19, está sendo contada a crucificação de Jesus. Os romanos, querendo apressar a morte dos condenados, quebravam a perna deles. Quebraram a perna dos outros 2 que tinham sido crucificados junto com Jesus. Mas quando chegaram perto de Jesus, viram o que está a partir do verso 33. Constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Ele também aparece como uma fonte que limpa pecados. Está no capítulo 13, verso 1. Naquele dia, uma fonte jorrará para os descendentes
cidade de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para purificá-los do pecado e da impureza. No Evangelho de João, no capítulo 7, Jesus tinha ido para uma festa chamada Festa dos Tabernáculos ou Festa das Cabanas. A gente já viu essa festa em vídeos anteriores. E a partir do verso 37 está escrito assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Jesus é uma fonte de água, não só porque do lado dele, quando foi furado, jorrou água, mas porque ele dá o Espírito Santo, dá vida, dá tudo aquilo de que a gente necessita para que a gente tenha vida plena, transbordante. E também como o pastor que foi morto. Está no capítulo 13, verso 7. Levante-se, ó espada, contra o meu pastor, contra o meu companheiro, declara o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor, e as ovelhas se dispersarão, e voltarei minha mão para os pequeninos. No Evangelho de Mateus, no capítulo 26, verso 31, o próprio Jesus falou assim: ainda essa noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Jesus foi ferido, ele morreu por nós, e todas as suas ovelhas tinham fugido, todos os seus discípulos tinham se escondido com medo dos romanos e dos judeus, mas ele ressuscitou, e todas as suas ovelhas agora estão se reunindo, pouco a pouco, como um só rebanho, sob um só pastor. E que lições a gente pode extrair para nós? A primeira está no capítulo 4, verso 6. Essa é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está falando que não precisa ter força física, ter força humana, ter poder humano para conseguir fazer as coisas que Deus quer que a gente faça. É pelo Espírito dele que a gente consegue. Mesmo que a gente seja fraco, Deus nos capacita. E Deus tem uma queda por gente fraca, porque assim o poder dele aparece. Olha o que ele falou para Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Quando a gente é fraco, aí é que Deus pode tornar a gente forte. Quando a gente é forte, a gente está cheio de nós mesmos. E a nossa força é muito limitada comparada com a força de Deus. Para que a gente possa receber a força de Deus, a gente pode se esvaziar da nossa própria. Por isso Deus tem uma queda por gente fraca, para que o poder dele apareça e a glória seja dada toda ao nome dele e não a nós mesmos. E outra lição é o que a gente já viu em outros vídeos anteriores. Deus não se importa com ritualismos, ele se importa com o que está no nosso coração. Olha o que está no capítulo 7, versos 1 a 6. No 4º ano do reinado do rei Dario, a palavra do Senhor veio a Zacarias no 4º dia do 9º mês, o mês de Quisleu. Foi quando o povo de Betel enviou Sarezer e Regem Meleque com seus homens para suplicarem ao Senhor, perguntando aos sacerdotes do templo do Senhor dos Exércitos e aos profetas: devemos lamentar e jejuar no 5º mês, como já estamos fazendo há tantos anos? Então o Senhor dos Exércitos me falou: pergunte a todo o povo e aos sacerdotes: quando vocês jejuaram no 5º e no 7º meses durante os últimos 70 anos, foi de fato para mim que jejuaram? E quando comiam e bebiam, não era para vocês mesmos que o faziam? E no capítulo 8, versos 18 e 19. Mais uma vez veio a minha palavra do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os jejuns do 4º mês, bem como os do 5º, do 7º e do 10º mês, serão ocasiões alegres e cheias de júbilo, festas felizes para o povo de Judá. Por isso, amem a verdade e a paz. Os jejuns estavam sendo usados pelo povo só como um ritual a mais, mas para Deus devem ser vistos como um tempo de consagração nossa para Ele, um tempo de alegria por causa disso. E da mesma forma que os jejuns, a leitura da Bíblia, as orações que a gente faz, a nossa ida para a igreja, para retiros, qualquer coisa que a gente faça para Deus, qualquer coisa de cunho religioso, não deve ser vista como um ritual apenas, deve ser vista como nossa consagração para Deus, como momentos felizes, momentos de alegria, momentos em que a gente se une a Ele e recebe dele a vida que Ele tem para nos dar. Esse foi o resumo de Zacarias. E na semana que vem a gente vai ver o último livro do Antigo Testamento, que é o livro de Malaquias. Eu espero você lá.